Olá pessoal, uma boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Quero trazer um assunto mais uma vez de extrema importância. A gente gasta tanto tempo com tanta besteira no TikTok, passando para cima e para baixo, mas quando o assunto vai contribuir com a nossa evolução, a gente bulufas, a gente não presta atenção. Mas eu creio que tu vai parar aqui comigo neste momento. Toda generalização ela é um erro, é um sinal de imaturidade, infantilidade, irracionalidade de inúmeras pessoas. Eu também já fui assim. Por exemplo, você pode não gostar de alguém ou alguma coisa, como, por exemplo, perdoe a redundância, da instituição polícia. Eu, por exemplo, tenho inúmeras, mas mesmo inúmeras reservas e broncas com a polícia, mas tenho certeza que há homens e mulheres sérias lá na polícia trabalhando de verdade e com respeito ao ser humano ainda, que seja, diria eu, a minoria, tá? Então, preste atenção nessa forma com que vamos tratar este assunto. Você pode não suportar evangélicos, eu também sou evangélico, e eu mesmo sinto receio de um monte de situações fora da Bíblia e dentro da igreja que me enojam completamente. O fundamentalismo, por exemplo, de gente que conheço pessoas fundamentalistas. Se eles assistirem, por exemplo, este vídeo, certamente dirão que eu tenho um diabo e que estou perdido, desviado, porque isso é a única coisa que sabem dizer e sair de suas línguas para defenderem suas insanidades. Mas eu sei também que há gente séria, temente a Deus e sérias em algumas igrejas trabalhando em prol do reino de Deus e vivendo como pequenos Cristo verdadeiramente, tá? Deixa eu melhorar essa sincronização aqui. Pastores sérios, verdadeiramente pastores sérios, homens dignos, eles existem, mas não são tantos assim, porque a porta ela é estreita e nem todos que estão dentro dos templos irão subir com Jesus Cristo. Você pode odiar o jornalismo brasileiro, que em boa parte se vendeu aos interesses do pessoal do Atlântico Norte, tá? Lá dos Estados Unidos, parte da Europa, OTAN, tá? Contra a soberania nacional, nossos interesses com a nossa pátria, como os Estados Unidos, como citei, por exemplo, você pode ter ranço de ricos opressores, mas acredite, também há centenas de pessoas de coração bom lá no meio dos ricos, com exceção dos filhos da maldade e exploradores com espíritos de escravocratas. Essas pessoas existem também. É preciso ter um meio termo para a gente analisar essas situações. Por que estou dando essa introdução? É porque estamos cheios de crenças e de paradigmas que nos limitam e atrasam nossa evolução, não nos deixando enxergar, às vezes, aquilo que é aparente, está ali piscando para a gente. E a ignorância nos atrapalha muito. Nem todo rico, nem todo militar, nem todo policial, nem todo pastor, nem todo cristão, nem todo político são pessoas ignorantes, reacionárias, ruins, fascistas, racistas, machistas, homofóbicos, misóginos, corruptos e etc. A gente tem que saber separar isso para não fazer um julgamento ampliando e colocando todo mundo no mesmo barco. Qualquer debate que não parte disso é julgamento vazio e improdutivo que não vale de absolutamente nada. Então é necessário pensar para além da caixinha das crenças, gente. Isso tem que ser raciocinado. Deixa os manipuladores e corruptos se enforcarem sozinhos. Não julgue o todo por parte significativa de gente ruim.
A minoria existe e estão entre nós, pode acreditar. Posto isso, acredito que as pessoas deveriam ler, olha o conselho que eu vou lhe dar, o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Este livro nos relata algo muito profundo. Eu, sinceramente, te orientaria a comprar este livro para ontem, porque não trata de apenas dinheiro e riqueza, mas de um estilo maravilhoso de vida a partir da consciência. Eu sempre gosto de dizer que mente, tá, e consciência são antagônicas, tá? Antagônicas. Obviamente eu não sou um PhD neste assunto, tá? Longe disso, sou um mero advogado simples, como muitos espalhados pelo país, mas se você consultar essa gente da qual citei, saberá que o que digo é verdade. Leia os seus livros, ouça seus documentários, busque informações sobre eles. Um minutinho para beber um pouquinho de água. Desculpa. Eles dizem no livro citado acima que teve dois pais, um rico e o outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha PhD e fizera um curso universitário de graduação com duração de 4 anos em menos de 2 anos. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago, sempre com bolsa de estudo. Já o outro pai nunca concluiu o 2º grau, mas ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida, tá? Ambos auferiram, né, rendas consideráveis, contudo, um sempre enfrentou dificuldades obviamente financeiras, tá? O outro se tornou o homem mais rico lá do Havaí, tá? O mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para a sua família, para instituições de caridade e para a sua igreja. Já o outro deixou contas para pagar. Isso é muito sério. Vai analisando a história com muito carinho. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Ambos ofereceram, segundo o livro, conselhos. Relata o autor, mas não aconselharam as mesmas coisas, na mesma visão de mundo. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram os mesmos estudos. O autor relata que se tivesse tido um único pai, teria tido que aceitar ou rejeitar seus conselhos. Tendo dois, teve a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Em vez de aceitar ou rejeitar simplesmente um desses pontos de vista, ele descobre pensando mais, comparando-os e escolhendo por ele mesmo, comparando os dois argumentos. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e por uma família estruturada. Mas eles tinham ideias muito diferentes sobre o significado do dinheiro. Por exemplo, um dos pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, o que também a Bíblia, eu conheço bem, afirma. Eu acredito que o amor ao dinheiro, estou falando o amor, não é o dinheiro, tem levado milhares de pessoas a cometerem crimes, mas o problema nunca foi o dinheiro, mas esse não é o ponto que desejo debater aqui com vocês. Essa é uma teologia
deturpada para ser tratada em um outro vídeo específico sobre este assunto. Vamos lá. O outro dizia: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Isso também, para mim, tem um profundo sentido. O amor ao dinheiro é uma interpretação muito difundida nas igrejas e deturpada em sua teologia, como disse acima, o que, infelizmente, vem paralisando milhões de pessoas há séculos em prosperar em suas vidas. Quando garoto, relata o autor, que a influência de dois pais, ambos homens fortes, era uma situação complicada para ele. Ele queria ser um bom filho e os ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua de jeito algum. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extrema que ele ficava curioso e intrigado. Então, começou a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Começa agora uma esfera de expansão do raciocínio. Muito do seu tempo era gasto refletindo, fazendo perguntas como por que ele fala isso a respeito das afirmações dos pais? Teria sido muito mais simples falar: sim, ele está certo, concordo com isso, rejeitar o ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Mas não era isso que ele fazia. Porém, tendo dois pais que ele amava, foi forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por ele mesmo. São decisões que às vezes a gente tem que tomar para poder progredir. Esse processo de escolher por ele mesmo se mostrou muito valioso a longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou da rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa, nem na escola. Aqui também há uma grande polêmica entre sociólogos e estudiosos da área. Diria G.C. Souza, principalmente nos seus livros, o contrário disso que foi dito acima. Mas isso é um assunto também para um outro vídeo que eu poderia abordar sobre esse tipo de assunto. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com os nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito do dinheiro para o seu filho? Gente, nada, ele não conhece nada, absolutamente nada. Ou até que ele estude o assunto e comece a despertar e viver um novo modo de vida a partir do conhecimento adquirido. Por isso é importante nunca parar de se estudar. Ele diz simplesmente: fique na escola, estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas com uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre, jamais será próspero em espécie real. Isso foi aprendido pelo filho em sua tenra idade. A riqueza começa primeiro na mente, para depois se materializar no externo. É assim um homem rico, é assim que começa um homem rico na mente. Não tem falta de nada, o resto é apenas consequência. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Se a riqueza não começa na mente, se você não vê que você é rico em saúde, rico na natureza, você é pobre. Isso explica por que médicos, gerentes de bancos e contadores inteligentíssimos que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas financeiros durante a vida. Relata o autor em seu livro. Por quê? É aqui na mente que começa. Eu sou rico aonde? Olha para o céu, cara. Olha para a natureza. Nossa impressionante dívida nacional se deve em boa medida nos políticos.
e funcionários públicos, muitos instruídos que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área sobre dinheiro. Muitas vezes o autor relata que pensa no novo milênio e imagina o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência financeira e médica. Para pensar nisso, com permissão de vocês. Muito bom beber água, né? Riqueza. Eles se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. Ele afirma o que acontecerá quando a Seguridade Social ficar sem dinheiro. Isso é possível? É um questionamento que tem que ser feito e trabalhado também e estudado. Como uma nação sobreviverá ou prosperará se a responsabilidade de ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre e não conhece nada sobre riqueza? Principalmente a riqueza da mente. Alguém interessa essa alienação forçada de parte da população da sociedade. Diz o autor que teve dois pais, e um influenciava e o outro o influenciava a pobreza. Teve que refletir sobre os conselhos de cada um deles. Ao fazê-lo, percebeu o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre nossa vida, sobre nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar: não dá para comprar isso. Já o outro proibia o uso dessas palavras negativas, insistia em que ele falasse o que poderia fazer para comprar isso, fazendo a pessoa expandir a sua memória. Num caso, temos uma afirmação, no outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro obriga você a refletir. Seu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente e não dá para comprar isso, seu cérebro para de trabalhar na hora, para de pensar na hora, porque já recebeu uma palavra, não tem como, não dá. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você põe seu cérebro trabalhando, raciocinando, vendo possibilidades. Ele não estava dizendo que comprasse tudo o que desejasse. Ele incentivava fanaticamente que se exercitasse sua mente. O computador mais poderoso do mundo é a mente. Todos que descobrem isso em alguma medida transformam sua forma de enxergar tudo em seu redor. Seu cérebro fica mais forte a cada dia porque você o exercita. Quanto mais forte fica, mais dinheiro ganha e belezas você começa a enxergar em todo lugar, até nos dias chuvosos passam a ser lindo. Ele acreditava que repetir mecanicamente não dá para comprar isso era um sinal de preguiça mental. Os preguiçosos mentais estão desorientados de qual caminho ou porta abrir. Essa não é uma responsabilidade de Deus, mas nossa. Ele nos deu uma mente maravilhosa para isso, mas não sabemos usá-la de forma correta. Embora ambos os pais trabalhassem com afinco, o autor observa que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro a dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha costume de exercitar o seu cérebro. Aí eu te faço uma pergunta. Você que está me ouvindo, tem exercitado o seu cérebro? O resultado era o quê? Ao longo do tempo, um dos pais ficava mais forte financeiramente e o outro enfraquecia. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto a outra senta no sofá e vê Netflix e fica assistindo a televisão, que não produz absolutamente nada em nossa vida. É um retrocesso. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter boa saúde e o exercício mental adequado aumenta suas chances de ficar rico. Por incrível que pareça.
A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza, relata o livro de Robert Kiyosaki. Seus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender os menos afortunados. Esse assunto também gera debates entre classes na sociedade e é um debate único para um outro vídeo, porque eu sou a favor que os ricos contribuam mais, sim, eu sou a favor disso, mas não dá para esgotar este assunto aqui falando, porque eu quero me concentrar no livro. O outro dizia, os impostos punem os que produzem e recompensam os que não produzem. Vou falar sobre este delicado assunto mais tarde. Prometo para vocês que vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto, né? Esse assunto aqui é muito polêmico porque há uma crença que todo rico é uma pessoa má e egoísta. Mas isso não é verdade, não pode se generalizar, tá? Estude alguns deles na história e sua perspectiva mudará, ao menos em parte, tá? Um dos pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Olha a diferença. Às vezes a minha filha fala, eu quero ser professora. Eu falo, não, filha, você tem que ser a dona da escola. É por aí. Um dos pais dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, eu tenho que incentivar as conversas sobre dinheiro, negócios na hora do jantar. Era questão de visão de mundo. O outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Um dizia, em questões de dinheiro, seja cuidadoso, não se arrisque. Já o outro, aprenda a administrar o risco. Ou seja, não tinha medo. Um recomendava, nossa casa é nosso maior investimento e nosso maior patrimônio. O outro, minha casa é uma dívida. E se sua casa for seu maior investimento, você certamente terá problemas. Licença de novo para beber a riqueza da água. Obrigado, Deus. Isso aqui é bênção. Ambos os pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles pagava suas contas em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades, tá? Estava sempre preocupado com aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licenças de saúde, férias e outros benefícios, da qual o pessoal da esquerda, né, da qual me identifico, também se preocupa muito. Isso é o que chamamos de igualdade social, humanista, solidariedade. Eu sou muito a favor disso, mas precisamos termos um olhar mais profundo sobre isso, estudar um pouco melhor para termos uma base sobre esse papo. Ele ficava impressionado com dois de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo militar. Ele adorava a ideia de assistência médica e serviços de reembolso de alimentos que os militares ofereciam a seus aposentados. Isso no Brasil é uma farra entre parte dos sanguessugas, dos fardados brasileiros das Forças Armadas, aquela banda que só busca privilégios e vantagens, além de pensar em dar golpe de Estado o tempo todo. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras prestam um grande desserviço, embora seja necessário na geopolítica mundial. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente, trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias, né? Isso é muito interessante.
Já o outro pai acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade dos direitos e falava que isso estava criando pessoas fracas financeiramente, necessitadas. Gente, eu entendo um pouco esse tipo de visão. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos pais lutava para poupar alguns poucos dólares. O outro simplesmente criava investimentos, né? Um pai ensinou a ele escrever um currículo impressionante para que ele pudesse encontrar um bom emprego, um lugar que ele tivesse estabilidade. Já o outro o ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios, de modo que ele pudesse criar emprego para outras pessoas. Ter dois pais fortes o proporcionaram o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Ele observou que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. O pensamento é que fala. Por exemplo, o pai pobre sempre dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. O pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico, ainda que não fosse em espécie naquele momento, mas rico na mente. Ele dizia coisas como: sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isto. Essa riqueza foi certamente construída na mentalidade, gente, primeiro. Assim como a escassez também é produzida na mentalidade das pessoas. Nossos pensamentos criam coisas. Tudo começa na mente. A riqueza e a escassez, a pobreza, isso é questão de fé. Eu sempre costumo dizer, é lei universal, gente. Isso é um fato. Atenção! Mesmo que estivesse totalmente quebrado, após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Por quê? Porque a riqueza, gente, não está no externo, está aqui no interno, vem de dentro para fora. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre, estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno, por exemplo, porque a mentalidade da pessoa é de pobreza. Atenção para a frase acima. Seu pai pobre dizia: eu não ligo para o dinheiro, ou o dinheiro não é importante. Seu pai rico sempre dizia: dinheiro é poder. O poder de nossos pensamentos nunca poderá ser medido ou avaliado, mas desde jovem se tornou óbvio para o autor a tomada de consciência de seus pensamentos, de forma como se expressar em cada palavra, porque isso tem consequência. Observou que seu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Lembra que eu disse que tudo é na mentalidade? É sobre isso, gente. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você anda pensando. Quando ele era garoto, tendo dois pais, ele se tornou consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como os seus. Atenção de novo. A quem ouviria o seu pai rico ou ao seu pai pobre? A quem ele daria atenção? Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto ao que era importante: aprender. Um queria que ele estudasse arduamente, se formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar pelo dinheiro. Aí centenas de milhares de pessoas com diploma aí desempregados, gente.
tá? Vocês sabem disso. Ele queria que ele estudasse para se tornar um profissional, um advogado, ou um contador, ou que fosse a uma escola, de negócios para obter um MBA. O outro incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo, como fazer o dinheiro trabalhar para ele. Não trabalho por dinheiro, costumava repetir uma vez e outra vez. O dinheiro trabalha para mim. Você pode ver o pessoal aí que tem um YouTube grande. Os caras estão dormindo, tem gente visualizando lá os seus vídeos e eles estão ganhando dinheiro dormindo. É por aí. O livro é libertador. Parece tratar de riqueza, mas não é bem isso. É de mentalidade. Tudo está na mentalidade nossa. Se você for rico em sua mente, tiver um estilo de vida de rico na mente, para onde você olhar, verá riqueza. E isso começa com a sua respiração, a saúde, natureza ou as pequenas coisas da vida. Eu hoje, quando acordo e olho a chuva, eu acho um dia lindo. O mundo é rico, mas bilhões têm a mentalidade de pobre e culpa o resto do mundo. É um desserviço a si mesmo culpar o resto do mundo. Nem todo rico é mau, mas há alguns perversos sim. Isso não há como negar. Leia o que disse Tiago no capítulo 5. Vamos lá. Presta atenção. Condenação dos ricos opressores, ele dizia lá, salvo engano, é o subtítulo lá. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entozeraste, se não me engano, nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não resistiu. Deus não ama injustiça e covardia. Não adianta. Quem tenta escravizar o outro ser humano terá o retorno nesta vida. Deus não aceita a escravidão, mas preciso que você entenda, há muitos ricos e milionários que são pessoas de excelentes corações, de boa vontade e que dá sem esperar receber em troca, como algumas crenças apontam e te faz ter certeza disso. Não é verdade. Há ricos, pessoas com coração tão bom quanto os pobres. Não gosto de ter certeza de nada, mas consciência sim. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Eclesiastes 1:9. Conselho desse amigo. Leia esse livro de Robert Kiyosaki. Ele muda a perspectiva da sua mente. Obrigado por permanecer até aqui, pela paciência de me ouvir. Curta esse vídeo, compartilhe. Eu vou postar no Facebook, mas no YouTube também, tá bom? Comente lá. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Leia a Bíblia, leia bons livros. Perceba suas crenças, porque as crenças são um atraso na vida das pessoas. Existe sempre o lado bom e o lado ruim. Não generalize tudo que é ruim. Passamos uma fase, até no Bolsonaro, que eu tenho, desculpe, ranço dele, gente. Ranço assim, como pessoa, um ser humano abjeto, ridículo. Tem algo de bom naquele ser humano, deve ter algo de bom nele. Se eu não acreditar nisso, cara, sei lá, o problema está comigo. Todas as pessoas,
por pior que seja, ela tem algo nela. Sei lá, ela vai tratar um cachorro legal, ela vai cuidar de um cachorro bem, ela vai, sei lá, amar alguma pessoa, ela vai jogar água numa planta, alguma coisa essa pessoa tem de bom. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e obrigado pela paciência de me ouvir até aqui neste momento. E até a próxima.